Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui para falar de um assunto super empolgante que vem aparecendo nas glomerulopatias, uma grande novidade das últimas décadas, que é o aparecimento de novas drogas para o tratamento de glomerulopatias. E hoje, para exemplificar, vou falar da nefrite lúpica. Por muitos anos a gente ficava usando os mesmos esquemas terapêuticos, tentando recombinações, redução de dose, aumento de dose, combinações, né, como eu já falei, diminuição de corticoide, mas sem conseguir uma nova terapia, uma forma de tentar, pelo menos em alguns pacientes, ter uma alternativa ou alternativas. E nos últimos 2 anos apareceram 3 publicações, estudos randomizados, multicêntricos, positivos, com drogas diferentes, mostrando a possibilidade de que nos próximos anos a gente tenha um arsenal terapêutico muito maior. É claro que aqui no Brasil a gente não tem ainda acessibilidade à maioria dessas drogas, mas é questão de tempo em elas se confirmando de fato em outros trabalhos como drogas modificadoras de doenças. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é por que a gente ainda procura opção de tratamento na glomerulopatia do lúpus, mais especificamente, né, na nefrite lúpica. Então, a gente sabe que apesar de todos os avanços que aconteceram com o aparecimento do micofenolato, com o aparecimento já da ciclosamida há 30 anos, mais de 30 anos, a gente continua tendo uma taxa de progressão para a doença renal crônica em estágio terminal relativamente alta na nefrite lúpica. Chega a 15, 20% em 10 anos de todos os pacientes com nefrite lúpica e naqueles refratários chega até 60% dos que não respondem ao esquema terapêutico. Infelizmente, remissão completa, que é quando o paciente tem menos de 500 mg de proteinúria em 24 horas e uma função renal estável, é muito pouco frequente de ser alcançada nos estudos randomizados, ficando por volta de 30% mais ou menos, o que significa que 70% não tem uma resposta ideal, sendo uma população que tem sim um risco maior de progressão para a doença a médio e longo prazo, né? Alguns até a curto prazo. Então, falando um pouco mais agora das drogas, né, porque a gente estava procurando era por conta disso, do tratamento ainda não ser o ideal, e as opções que apareceram foram 3. A primeira que foi publicada foi o belimumab. Ele é um inibidor do BAFF ou BLyS, que é um estimulador de linfócitos B. O lúpus, como uma doença autoimune, ele depende muito da produção de anticorpos, de imunocomplexos, e os linfócitos B que viram plasmócitos são células muito importantes nesse arsenal de tratamento e de fisiopatologia do lúpus. Já é uma droga que era utilizada na reumatologia, principalmente para acometimentos não renais, e que agora saiu uma evidência de que saiu no New England de 2020, de que ela também pode ser utilizada em pacientes com nefrite lúpica. O belimumab ele foi testado então no BLyS-LN, ela é uma droga endovenosa. Eles faziam um ataque semanal no primeiro mês e depois mantinham uma dose mensal. Foi um estudo que esse BLyS-LN que foi feito multicêntrico, é o maior estudo randomizado no lúpus, com 200 mais ou menos em cada braço, e que acompanhou por 2 anos, o que é muito interessante, porque é um tempo de segmento maior do que a média dos estudos randomizados, que costuma-se entre 6 e 12 meses. O que eles encontraram, né? O belimumab ele foi utilizado como uma terapia add-on, que eles chamam, né? De adicional. Então fazia-se o tratamento de indução com micofenolato e corticoide, e um grupo usava o belimumab, o outro grupo usava placebo. Quem usou o belimumab, ele teve uma maior capacidade de alcançar a remissão completa. Além de eles terem criado um desfecho diferente para avaliar quem alcançava proteinúria menor do que 700, 800 mg em 12 meses, baseado num estudo que mostrou que esse era um desfecho que tinha correlação com um bom prognóstico a longo prazo. O fato é que você adicionar belimumab nesses pacientes que já estavam com micofenolato e prednisona trouxe benefício em trazer mais remissão, sem trazer malefício em relação a efeitos adversos, tanto relacionados a infecções, que foi presente nos 2 grupos, mas sem diferença, mas também relacionado a depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, que é uma complicação que é descrita como belimumab, mas que no estudo em 2 anos não teve diferença. O segundo estudo é o Aurora 1. Também é um estudo multicêntrico, é um estudo também randomizado, é um estudo com voclosporina, que é um inibidor de calcineurina mais moderno, que não precisa de acompanhamento de nível sérico. O pessoal da nefrologia sabe que isso faz muita diferença.
nos pacientes nossos, né, que usam ciclosporina e tacrolimus, né, que acabam tendo que ter o segmento com nível sérico, com concentração plasmática. É uma medicação que teoricamente tem um perfil de segurança melhor, não causa tanto diabetes, não causa tanto dislipidemia e talvez tenha menos nefrotoxicidade e incidência de hipertensão. Esse estudo também multicêntrico, um pouco menor do que o anterior que eu falei, foi publicado em 2021. E ele foi um estudo que mostrou em 52 semanas, né, em um ano, então um pouco menos tempo do que o Bliss, que ele também alcançava uma taxa de remissão completa maior, o grupo que usou a voclosporina, comparado com o grupo que usou placebo. Assim como no belimumab, o estudo com a voclosporina também utilizou uma terapia de add-on, né? Então, os dois estavam fazendo a indução, nesse caso podia ser ciclofosfamida com azatioprina depois de manutenção, ou micofenolato, mantendo o micofenolato de manutenção, com os dois com corticoide, e a voclosporina como uma terapia a mais, tá? Então, também alcançou remissão e, nesse caso, não mostrou diferença de incidência de doença renal crônica ou aguda, não mostrou diferença de hipertensão, não mostrou diferença de diabetes, que são complicações descritas com os inibidores de calcineurina mais antigos. Então, também uma outra opção que seria muito interessante comparado com o Bliss, com o belimumab. De diferente, o que a gente encontrou? Que os pacientes que usavam os pacientes que usavam voclosporina, eles tinham uma tendência de ter uma resposta adequada independente do valor de proteinúria. Enquanto os pacientes com belimumab tiveram uma resposta inadequada quando a proteinúria era maior do que 3 gramas. Então, num estudo pós-hoc do belimumab, eles viram que pacientes com mais proteinúria não tinham uma redução da proteinúria diferente do placebo. Então, talvez tenha alguma relação com o mecanismo de doença, com classe 5, que os dois incluíram classe 5, mas, infelizmente, o N era pequeno, não o suficiente para talvez mostrar uma diferença estatística. Mas o estudo com o belimumab não teve nenhuma tendência à diferença, enquanto com voclosporina, classe 5, teve uma tendência à diferença, tá? Então, talvez seja uma relação mesmo com o subtipo, com a classe, talvez seja uma relação, uma associação devido à voclosporina ser um estabilizador do citoesqueleto do podócito também, não só um imunossupressor, tá? Então, outra droga muito interessante. E o terceiro medicamento foi um estudo publicado esse ano, em 2022. O estudo foi publicado no Annals of Rheumatology Disease, então uma revista da reumatologia, e que usava o obinutuzumab, que é um anticorpo anti-CD20 da família do rituximab, só que completamente humanizado e mais potente, que consegue manter uma depressão de linfócitos B mais eficiente. Ele tem uma avidez, uma afinidade maior ao receptor. Então, ele é também uma terapia add-on. Esse estudo de diferente, ele era menor, ele era um estudo que tinha 50, 60 pacientes em cada braço, mais ou menos, mas que também acompanhou por 2 anos. Era um que eles chamam de estudo clínico fase 2, então um pouco menor. Ele também, assim como os outros dois, ele também encontrou uma maior taxa de remissão nos pacientes que utilizaram o obinutuzumab comparado com quem utilizou placebo. Os dois também eram induzidos com micofenonato ou ciclofosfamida e também tinham uma manutenção com micofenonato ou azatioprina, tá? Então, também foi uma medicação com uma boa eficácia. E aí ele também, assim como os outros estudos, também utilizaram outros parâmetros, como o valor de proteinúria. Nesse caso, eles avaliaram também taxa de filtração, assim como o belimumab e o voclosporina, ele avaliou, mas não teve diferença de, pelo menos em 52 semanas, de taxa de filtração. Então, eles mostraram eficácia em várias formas diferentes. E, nesse caso, também com um perfil de segurança bom. Não teve diferença de doenças infecciosas, não teve diferença de doenças virais, que é uma preocupação às vezes com inibidores do anti-CD20. E também teve uma incidência de reações infusionais que foi considerada menor do que do rituximab, em média, né? Foi de 15% mais ou menos. Então, com um bom perfil de segurança. Então, são 3 drogas novas, uma delas já disponível no Brasil, que é o belimumab, que trazem perspectivas muito boas para a nefrite lúpica.
A gente sabe que até a forma de se avaliar a resposta ao tratamento vem mudando. Existe até uma tendência de fazer mais rebiópsia, uma procura por marcadores urinários ou séricos mais preditores de desfecho, uma adaptação do tratamento individualmente para cada paciente. Então, no futuro, pode ser que a gente escolha um pouco melhor cada uma das drogas. No momento, a gente tem alguns dados que vão ajudar a gente a escolher quando elas estiverem todas disponíveis. Então, tem o fato de ter relação com a proteinúria, como eu já tinha comentado. O belimumab, ele não teve muito impacto quando a proteinúria era maior do que 3 gramas, ao contrário da voclosporina, e também ao contrário do obinutuzumab, que em 2 anos, em 102, 104 semanas, mostrou diferença em quem tinha proteinúria alta também. Então, talvez aquele paciente que a gente fez a indução e mantém uma proteinúria, que não tem uma resposta parcial, como esse fluxograma aqui coloca, uma resposta inicial, digamos assim, né, que essa redução de 25% não tem uma nomenclatura própria para isso. Se ele for um padrão mais proteinúrico, vale a pena manter esses dois. Talvez no futuro a gente tenha um índice suficiente para escolher de acordo com a classe, se for classe 5 também esses dois, já que a gente sabe que o inibidor de CD20 é muito utilizado na membranosa primária, e a gente sabe que o inibidor de calcinurina também é muito bom para a membranosa lúpica, então, e também na primária. Então pode ser que até pelo próprio tipo de lesão, elas realmente sejam melhores do que o belimumab, que ainda não se tem dados para classe 5 positivos, né? O que tem é negativo. A gente também vai poder escolher de acordo com a adesão do paciente. Então, tanto o belimumab como o obinutuzumab são endovenosos. A voclosporina é VO. Ela é mais prática por conta disso, né? Talvez mais fácil de ser, a logística de ser organizada, mas por outro lado também possa ter um problema de adesão. A gente sabe dos efeitos colaterais, apesar do estudo não ter mostrado diferença de função renal. Talvez a voclosporina esteja mais relacionada com piora da função renal, como um inibidor de calcineuria, em pacientes que já têm uma DRC mais avançada. Todos os estudos não incluíram DRC fase 4 ou 5, tá? A maioria dos pacientes tinham taxa de filtração acima de 60, então era um perfil de pacientes mais brandos. Então aqueles pacientes com mais função renal, a gente não teria teoricamente autorização ou pelo menos evidência para usar essas 3 medicações novas. No futuro talvez a gente tenha mais dados também relacionados à raça, ao obinutuzumab ou etnia. A maior parte dos pacientes foram incluídos da América Latina, enquanto os outros dois tinham poucos pacientes latinos, tinham mais pacientes brancos. Então, pode ser que também no futuro a gente consiga definir melhor, talvez pela etnia, talvez por características genéticas, tá? Então, são novas ferramentas que a gente vai poder usar no arsenal terapêutico do lúpus. A gente ainda está aprendendo com esses novos trabalhos, estão saindo ainda análises pós-hocs, eles vão ter continuações ou trabalhos maiores, tipo o obinutuzumab, que ainda vai ter o fase 2, o Aurora, ou a fase 3, o Aurora, que já está uma continuação em andamento. Então, todos eles, com certeza, agora que tem um trabalho positivo, vão tentar analisar perfis ou populações diferentes. Então, com certeza vão aparecer novidades, tá? Mas é muito importante a gente estar atento que, graças a Deus, a gente está vivendo, como eu já tinha comentado, uma era de ouro nas glomerulopatias, né? E o lúpus é um grande exemplo, onde a gente vai poder ter finalmente um arsenal maior e mais, talvez, eficiente para o tratamento desses pacientes, tá bom? Era isso que eu queria trazer hoje e tudo de bom para vocês. Até a próxima.